Aflição e livramento. Aflição e livramento. Na noite de hoje quero compartilhar com vocês, chamá-lo a uma vista, a uma avaliação, a exposição do Salmo 124. Salmo 124, um salmo de Davi, no qual ele fala sobre aflição e livramento. Aflição e livramento. Todos nós passamos por aflições, todos nós enfrentamos momentos difíceis em nossa vida, todos nós temos dias ou semanas de angústia. Algumas pessoas até passam de uma semana, duas, um mês, um ano, épocas na vida debaixo de grandes aflições, de grandes tormentas sobre a sua vida. Muitos de nós têm dias muito realizadores e abençoadores que muitas vezes têm uma interrupção com um fato não desejado, com uma aflição não esperada, com uma aflição que não contávamos e que chega, alcança a nossa vida. E algumas delas parecem simplesmente impossíveis de serem enfrentadas, parecem simplesmente que nunca vão passar. Tempestades que se formam e parece que elas vão destruir tudo. E na realidade, elas têm esse poder destruidor de fato. O que fazer? Como fazer? Muitas vezes nós ficamos muito preocupados em ter ou não ter as aflições, em aceitar ou não aceitar as aflições, em entender ou não entender as aflições, em considerar cabível ao cristão ter ou não ter aflições. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão enfrentar angústias, no mundo vocês vão enfrentar momentos difíceis. Mas a questão não é esta, se passamos ou não passamos, se elas são maiores ou menores. A questão, na realidade, não é essa, e o Salmo 124 vai nos mostrar que a questão não é atravessar pela aflição e pela dificuldade. A questão é com quem atravessamos essa adversidade. Quem está conosco nesse momento difícil? Se é o Senhor, então nós temos condições de atravessar toda a aflição e entender com bastante clareza a palavra do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não se desanimem, porque eu venci o mundo. Quando o Senhor está conosco, nós podemos atravessar toda e qualquer aflição, toda e qualquer adversidade, porque o Senhor está ao nosso lado. Esta é a mensagem, é para isso que aponta o Salmo 124, que eu quero ler para você neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Bendito, sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Querido, querida, você está passando por aflições? Como está a sua vida? Como está o seu domingo? Como foi a semana que passou? Quais as suas expectativas para a nova semana? Quando abrimos o Salmo 124, o Salmo é um salmo de Davi, é um salmo de louvor, é um salmo de exaltação ao Senhor. Davi está lembrando não apenas da história do povo de Israel. Ele não apenas está lembrando daquilo que Deus fez pelo povo em sua saída do Egito, na sua caminhada pelo deserto, na sua entrada na terra prometida e em toda a trajetória do povo, em todo o cuidado manifestado por Deus para com o seu povo. Ele não está apenas fazendo um exercício de recordação histórica para assim apresentar as ações de graças diante do Senhor.
Davi está também olhando para a sua vida, olhando para a sua própria história, olhando para a sua própria caminhada, para as lutas, adversidades, aflições e angústias pelas quais ele estava passando, tinha passado e ainda iria enfrentar. E ele, diante disso, apresenta este lindo salmo de louvor, de exaltação ao Senhor. Também podemos olhar para a nossa história, também podemos olhar para a nossa própria vida e podemos então perguntar para nós mesmos se temos condições de identificar o agir de Deus, a presença do Senhor, a manifestação do livramento do nosso Deus. O Senhor tem estado em sua vida, o Senhor tem estado no seu caminhar, o Senhor tem guiado a sua vida. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, eu tenho a certeza absoluta que apesar das lutas e das dificuldades, você pode, assim como Davi, identificou na caminhada do povo dele no passado e na sua própria caminhada, ele identificou motivos para celebrar o nome do Senhor. Eu tenho a certeza também, se a sua vida está nas mãos de Deus, você também pode identificar em sua caminhada, em sua jornada, naquilo que já passou em sua vida, você pode identificar a presença, o cuidado, a direção do Senhor e por isso pode louvá-lo, pode exaltar o nome do Senhor. Mas se o Senhor Jesus não está presente em sua vida e olhando para trás você encontra derrotas, dificuldades e angústias que têm perdurado, então nessa noite, à luz da palavra do Senhor, você pode transferir a sua confiança não apenas para o hoje, para essa vida, mas para a eternidade e você pode colocá-la nas mãos do Senhor para experimentar, assim como Davi experimentou o livramento de Deus. E é sobre isso que ele fala neste salmo. Salmista, então, Davi, ele começa dizendo assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Davi está lembrando os livramentos dados pelo Senhor no passado. Ele está lembrando a história do povo no passado, mas ele também está lembrando da sua própria história. Ele está olhando para ele mesmo e vendo que se não fosse o Senhor, se Deus não estivesse ao lado dele, um desastre total teria acontecido. A destruição completa teria sido uma realidade. Os desafios quase que impossíveis e alguns deles impossíveis de serem enfrentados não poderiam ser vencidos de forma alguma, porque as forças faltavam a Israel e as forças faltavam também a ele. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e podemos ver momentos assim, momentos em que, diante de desafios e de gigantes e de circunstâncias tão sérias, sabíamos muito claramente que não conseguiríamos vencer e só vencemos, só conseguimos atravessar por aquilo porque o Senhor estava ao nosso lado. E ele então começa rendendo ao Senhor todo o crédito de todas as vitórias, ele rende ao Senhor. E ele diz assim: se não fosse, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. E ele propõe então uma repetição: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Davi então enfatiza o entendimento de que tudo aquilo, todas as ações de graças, todos os livramentos que ele vai narrar daqui para frente, eles só foram possíveis porque Deus estava ao lado de Israel. Não foi pela força militar, bélica, não foi pela inteligência estratégica do povo ou dos líderes nos momentos diversos da história do povo e muito menos durante o período de Davi. Não foi também pela força de Davi, pela sua sagacidade, pela sua inteligência, que ele venceu os obstáculos e as dificuldades de sua vida, mas foi por causa do Senhor. Porque o Senhor estava ao lado de Israel, porque o Senhor estava ao lado de Davi. Muitas vezes nós somos muito rápidos em trazer para nós, quando estamos no meio da luta, da adversidade, clamamos ao Senhor. A adversidade passa, muitas vezes esquecemos do Senhor e o que é pior, atribuímos a vitória à nossa sabedoria, habilidade, o nosso conhecimento, nossa visão, nossa sagacidade, não é isso? É por isso então que Davi fala por duas vezes: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor.
Se o Senhor não estivesse à frente, se o Senhor, o autor verdadeiro do livramento, não estivesse conosco, tudo estaria perdido, porque os homens se levantaram contra nós. No original, essa expressão, os homens se levantaram, aponta para um exército, para um grande exército incontável. Davi, então, está lembrando os inúmeros, os incontáveis homens que se levantaram contra o povo de Deus no passado, as forças grandiosas e inúmeras que se levantaram contra Israel, com o fito de destruir Israel, porque destruindo Israel, destruiria o plano de Deus. Forças não apenas humanas, mas espirituais. Forças malignas que tentaram, ao longo da história, desviar o plano salvador e impedir a manifestação do Messias, do Salvador Jesus Cristo. Mas não apenas isso, Davi também, em sua experiência pessoal, em sua experiência particular, pôde enfrentar inúmeros desafios, inúmeros inimigos, exércitos inteiros, forças inimagináveis que se levantaram contra ele, e ainda assim ele pôde ser vitorioso, assim como o povo de Deus foi vitorioso também, por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando multidões se levantaram contra nós, olha o que teria sido de nossa vida. Talvez você tenha já passado por essa experiência, de tantas pessoas se levantarem contra você. Talvez no seu trabalho, na sua própria casa, em alguma circunstância de sua vida, pessoas se levantaram dispostas a destruir a sua vida, dispostas a causar mal, prejuízo a você. Você se viu diante de um grande exército, um número grande de pessoas. Quem estava ao seu lado? Quantos estavam ao seu lado? Qual a força daqueles que estavam ao seu lado? Mas foi nesse momento que você pôde ver e identificar a presença do Senhor. E o Senhor, então, pôde, Ele mesmo, enfrentar este grande exército que se levantou contra você. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse ao meu lado naquele momento, as coisas teriam sido devastadoras, as consequências teriam sido horríveis. E aí então Davi começa a falar um pouco a respeito destes desafios. Ele diz assim: quando os homens se levantaram contra nós, se o Senhor não nos defendesse, eles nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. A ideia aí é de feras, né? Feras que vêm enfurecidas, dispostas a destruir, dispostas a estraçalhar, dispostas a acabar com tudo. Quantas vezes enfrentamos situações assim, de pessoas movidas pelo inimigo de nossas almas, por interesses diversos e escusos, se voltam contra a nossa vida com a finalidade de destruir. Não apenas causar uma destruição qualquer, mas para devastar verdadeiramente, para engolir vivo e não sobrar pedaço nenhum. Davi então fala sobre isso, quando os homens se levantaram dispostos a destroçar, a nos engolir vivos. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eles teriam conseguido, com toda certeza. Eles seriam nos engolido vivos. Mas não apenas isso, Davi então diz assim, não apenas nos seriam engolido vivos, quando as águas se levantaram contra nós, teríamos morrido afogados. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram, teríamos sido engolidos vivos por eles. E se escapássemos deles, teríamos morrido afogados pelas águas que se levantaram contra nós. Mas é interessante destacar o seguinte, que não são quaisquer águas que Davi está fazendo menção, não. Ele diz assim, as águas nos teriam encoberto. E a ideia aqui que o original nos traz é o movimento da maré. Você já viu o movimento da maré quando ela vai subindo, né, gradativamente? É devagar, mas ela vai subindo e nós vamos percebendo. Às vezes ela vai um pouco mais rapidamente do que imaginamos, mas normalmente ela vai seguindo o seu curso normal, não é isso?
Quando você está na praia, tomando ali o seu sol, você vai vendo, né, que as ondas vão chegando cada vez mais perto. Até que uma mais forte vem e até molha as suas coisas ali. Você rapidamente tem que tirar e recuar um pouco mais. A maré que vai subindo, a maré que vai tomando conta e você não tem como impedir. Como impedir que a maré avance? Como impedir que as águas ocupem um lugar destinado para elas pelo movimento natural das marés? O que Davi está dizendo é o seguinte: como eu teria condições de impedir o avanço da maré? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, esta maré, esse avanço das águas, em virtude da maré que vai subindo, elas nos teriam simplesmente encoberto, mas elas não nos encobriram, porque o Senhor estava ao nosso lado. Ele fala também de outra água que se levantou, não apenas a maré que foi subindo, e Deus pôde deter esse movimento para não encobrir o seu povo, para não encobrir Davi e para não encobrir a sua vida também. E Davi diz assim: a torrente teria passado sobre nós. E aí a ideia de uma correnteza forte, aquela correnteza que leva, aquela força irresistível que nos leva. Talvez você já num rio caudaloso já pôde ver ali como o rio leva com facilidade. E às vezes bons nadadores não conseguem vencer a força da correnteza num rio ou no mar. Assim também Davi estava falando. Não apenas a maré subiu, mas a correnteza estava arrastando, a correnteza estava puxando. Ela era forte, mas não tínhamos força. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse presente, a correnteza nos teria levado. A correnteza teria destruído com certeza a nossa vida. Mas Davi fala sobre uma terceira manifestação dessas águas, quando ele diz assim: as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Essas águas impetuosas, o sentido é de uma verdadeira enchente, de um verdadeiro dilúvio que passa e não deixa nada em pé, leva sem aviso, leva sem dó nem piedade, destrói tudo que encontra pelo caminho. Esse dilúvio teria engolido, destroçado a nossa vida se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Exércitos incontáveis, águas impetuosas, destruidoras se levantaram, mas o Senhor estava presente, o Senhor estava ali, o Senhor não permitiu que estas forças todas destruíssem a vida do seu povo, destruíssem Davi e não tem destruído a sua vida também. A palavra do Senhor então nos mostra que quando o Senhor está presente, as forças contrárias à nossa vida podem se levantar, mas elas não vão prevalecer, porque Ele está presente, Ele está conosco. E é exatamente por isso que no verso 6, Davi então diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. O que Davi está dizendo é que Deus, o Deus soberano, sim, é digno de todo louvor, Ele é bendito, é digno de todas as palavras abençoadoras, elogiosas, que reconheçam a sua grandiosidade. Porque Ele, no momento certo, se levantou e nos defendeu, não deixou que aqueles dentes destruidores alcançassem a nossa vida, não permitiu que as águas destruidoras alcançassem ou tivessem força sobre a nossa vida. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa deles. E ele usa na sequência uma imagem singela, mas que traz muita verdade para a nossa vida quando olhamos para este salmo. Ele diz assim: como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. É a imagem ali do caçador, né, de passarinhos. Coloca ali a sua armadilha, coloca ali um visgo, coloca ali um pequeno laço para a perninha tão fininha, né, do passarinho. Ele não consegue, aquilo ali é uma corrente, aquilo ali é algo que não dá para soltar, é algo além da sua possibilidade, da sua força. Se ele é pego ali, não há mais esperança.
E assim Davi relembra, nós já estivemos nessa condição, fomos aprisionados pelo laço do passarinheiro. Por mais que nos debatêssemos, por mais que gritássemos, por mais que fizéssemos força, de modo algum teríamos condições de nos livrar. Mas o Senhor estava presente, o Senhor estava ao nosso lado. E o que Ele fez? Ele simplesmente quebrou aquele laço, né? E podemos então voar, podemos então escapar. O Senhor é todo poderoso para quebrar todo e qualquer laço que esteja aprisionando os seus filhos, aqueles que nele confiam. Qual é o laço que está aprisionando a sua vida? Qual é o laço que está aprisionando você? Qual é o visgo que tem segurado a sua vida, retido a sua vida? Qual é a armadilha que se fechou sobre você? Você pode estar gritando, se debatendo, lutando, mas sozinho não vai conseguir sair desta situação. Mas se o Senhor estiver ao seu lado, se você clamar ao Senhor, Ele pode sim estar aí presente, Ele pode quebrar este laço e dar a liberdade. Deus protege, Deus guia os seus em meio aos perigos, Ele nos defende em meio às feras, Ele nos livra de toda armadilha, Ele está ao nosso lado, Ele está presente em nossa vida. E é por isso que o salmista termina o salmo dizendo assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi não diz assim, meu socorro está nos meus amigos, meu socorro está na minha família, meu socorro está na minha conta bancária, meu socorro está na minha força física, na minha habilidade, na minha capacidade, na minha inteligência. Não. Ele diz, o meu socorro está no nome do Senhor. E o nome do Senhor aí é o próprio Senhor. O nome é a essência, não é isso? É a essência de Deus, é o próprio Deus. Então, o meu socorro está no nome do Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E Ele é um Deus Todo-Poderoso e Criador, Senhor de tudo, de todas as coisas, soberano, porque Ele fez os céus e a terra. É o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Esse Deus Criador dos céus e da terra tem todo o poder e Ele usa todo esse poder em favor dos seus filhos. O Senhor Jesus Cristo disse, pouco antes de ser assunto aos céus, Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O Senhor tem todo o poder e Ele promete em seguida, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. No Salmo 20, verso 7, a palavra do Senhor diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas o salmista diz assim, eu, porém, farei menção do nome do Senhor. Eu, no entanto, clamarei e confiarei no Senhor, no nome do Senhor, no meio das minhas batalhas. Querido irmão, querida irmã, você tem enfrentado as lutas e as adversidades sozinho? Você tem enfrentado as lutas com a sua própria força, capacidade, habilidade, sabedoria? Você tem enfrentado as águas gigantescas com a sua própria disposição, com a sua própria vontade de vencer? Se você assim estiver fazendo, você está gastando força, investindo força e não vai resolver essas questões, porque quando o Senhor está conosco, aí sim, nós temos a certeza do livramento. A certeza da vitória sobre toda adversidade e sobre toda angústia. Querido, nesta hora, não importa a aflição pela qual você esteja passando, é necessário tão somente que você saiba com quem está passando essa adversidade. Se você está sozinho, os resultados podem não ser, e tudo indica, não serão positivos. Mas se você nessa hora colocar a sua vida nas mãos do Senhor, com toda certeza Ele o defenderá. Defenderá de um exército gigantesco. Defenderá você dos dentes afiados daqueles que desejam devorar você vivo. Vai defender você das águas turbulentas, da correnteza, da maré, do dilúvio que possa estar caindo sobre você. Ele vai quebrar o laço do passarinheiro e dar a você liberdade. Você vai poder experimentar o socorro do Senhor, que fez os céus e a terra. Sua vida já está nas mãos do Senhor? Seu hoje, seu amanhã, sua eternidade? Quero convidar você neste momento a entregar não apenas as suas dores, angústias e aflições nas mãos do Senhor. Quero convidar você a entregar sua vida, seu coração nas mãos de Jesus Cristo. Hoje, amanhã e para sempre. Convidando Jesus para ser o seu Senhor
e o seu Salvador. Se você deseja fazer isso, ore comigo neste momento. Querido Pai, neste momento, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, meu hoje, meu amanhã e a minha eternidade. Quero entregar as minhas angústias e preocupações, mas quero entregar a minha vida como um todo diante do Senhor. Recebe a minha vida, recebe o meu coração, cuida de minha vida, dá-me perdão e vida nova e eterna daqui para frente, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, então eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, nesse instante, abençoa este ou esta que está entregando a sua vida em Tuas mãos. Não apenas suas angústias e aflições deste tempo, mas toda a sua vida e eternidade diante de Ti. Que o Senhor possa receber essa vida, o Senhor possa cuidar das suas aflições, o Senhor possa perdoar seus pecados, o Senhor possa levá-la de volta à Tua presença, ajustar os seus caminhos aos caminhos do Senhor e dessa maneira permitir que esta vida, que este coração possa experimentar a vida nova e eterna em Cristo Jesus. Que possa haver, ó Deus, o Teu agir, a Tua presença cada momento e em cada circunstância possa perceber o Teu agir, a Tua presença, a Tua direção. E que possa dizer daqui para frente sempre que o Senhor está ao seu lado, por isso é vencedor, por isso conseguiu atravessar as adversidades, porque o seu socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Abençoa nossas vidas, Senhor, e que a cada momento possamos estar nas mãos do Senhor, o nosso verdadeiro socorro. Em nome de Jesus, oramos. Amém.